A paz do Senhor esteja conosco. Que a infinita misericórdia do nosso Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. E que a palavra de Deus, ela chegue no seu coração e fale grandemente com você nesta manhã. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, abra os teus olhos espirituais para você entender o que Ele está falando hoje com você. Hoje eu senti do Senhor falar que Ele zela por nós, que Ele ouve o nosso clamor, que Ele se preocupa conosco. Já pensou que coisa boa saber que o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, Ele se preocupa com você, comigo. Oh Deus grande, nós somos tão pequenininhos, tão fracos, tão falhos, mas Ele nos ama. E a palavra de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 3, do 1 ao 9. Ele diz assim: Deus fala com Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse a si mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ela estava em chamas e não se consumia. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Olha esta frase. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Até aqui. Então, aqui nesta palavra, nós entendemos que Deus se preocupa com você, Ele se preocupa conosco. As nossas lágrimas, a nossa angústia, quando ela é derramada diante de outra pessoa, um desabafo, não resolve. Essa pessoa vai sentir muito, vai querer te apoiar. É bom ter alguém para você compartilhar. Mas você precisa chorar
na presença do que pode resolver. Buscar o seu Criador, aquele que é o autor da vida, que fez com que nós existíssemos. Nós existimos por uma ordem dele. Ele falou e se fez. Então nós devemos entender a importância disso. Tudo que nós estamos passando hoje, o Senhor está contemplando. Ele diz: eu conheço. Eu vi a aflição do meu povo. Conheço o sofrimento do meu povo. Então Deus, Ele sabe o que nós estamos sofrendo hoje. Ele sabe do que nós precisamos hoje. Isso nos dá paz, porque quem sabe é o que pode resolver. E aqui nesse tempo ele resolveu. Moisés, mesmo se sentindo incapaz, mas obedeceu, foi até lá e cumpriu com aquilo que Deus falou. E libertou aquele povo daquele cativeiro terrível que o povo estava vivendo no Egito. Então, é muito importante essa certeza hoje você ter na sua vida. Deus se preocupa com você. E quando você chora e clama, quando você se prostra diante dele e apresenta a sua dor, o seu problema, ele ouve, ele sente a sua dor, e ele se preocupa com você ao ponto de resolver. E saibam que Deus pode resolver tudo na fração de um relâmpago. No segundo, Ele pode resolver. O tempo é do Senhor. Eu não sei como o Senhor vai resolver o nosso problema. Eu não sei exatamente o momento e nem a forma que Ele vai fazer. Mas eu sei que será de uma forma maravilhosa, que só Ele pode fazer. Que os cientistas, os homens que conhecem a ciência, eles vão ficar impressionados com o que Deus vai fazer. Assim como o faraó ficava impressionado quando via os sinais. As maravilhas que Deus fez ali no Egito para libertar o seu povo. Coisas grandes. Ele pode todas as coisas. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele permitiu que essa ferida fosse aberta, porque nós precisávamos dela. Nós estávamos dormentes. Nós estávamos sem nenhum sentido do que estava acontecendo. Sabe como existe aquela experiência que se faz? Que se você lançar um sapo num recipiente quente, ele pula. Ele não suporta aquilo ali, ele pula. Agora, se você colocar esse sapo, que ninguém vai fazer essa experiência, que isso é horrível, é uma tortura, mas eu estou dizendo para fazer uma analogia do que nós estávamos, como nós estávamos. Então, você pegar uma vasilha fria, com uma água friazinha e colocar no fogo com o sapo. Já coloca o sapo na água fria. E aí o sapo vai para o fogo. Aquela vasilha que colocou o sapo de água fria, e o sapo ali acomodadozinho na água fria, vai ao fogo. E ali vai esquentando aos poucos, aos poucos, aos poucos. Aquela água vai aquecendo, ele não pula, porque ele está se adequando.
ele está se adaptando com aquela temperatura que está subindo, mas ele está ali, ele nem percebe e morre. E assim nós estávamos vivendo. Satanás colocou na terra muitas ilusões para os homens, para que eles ficassem entorpecidos, nem percebessem que estavam caminhando para a morte eterna. Colocou 1000 coisas para nos ocupar. Satanás, ele faz com que exista a ocupação 24 horas por dia para você não ter um minuto para olhar para Deus. E você ainda ter a justificativa, mas eu preciso estar atualizado. Eu preciso saber disso, e um monte de bobagem. Mas eu preciso saber. Eu preciso participar, eu preciso atuar em toda essa loucura. Nesse caldeirão que estava bem geladinho e bem gostosinho e todo mundo estava nele ali, achando que estava tudo muito bem. Começou a lançar ali o fogo do demônio, colocando coisas para afastar você de Deus. Ah, mas isso é tão relativo. Não. Determinado pecado não é naquele tempo, minha gente. Hoje é outra realidade. Eu mereço. Eu mereço. Não, mas a Bíblia diz diferente, diz o contrário. Não, mas espere. Essa Bíblia é muito antiga. É o livro mais atualizado que existe no mundo. Mas a primeira desculpa que Satanás coloca na sua cabeça é um livro tão antigo e homens escreveram, então certamente não devemos acreditar nele. Apesar de sabermos que quando você aprende, você estuda isso aqui, aí você entende a verdade da existência de Deus. Então Satanás coloca 1000 livros para você ler no lugar desse, bem mais interessantes. Você pode pegar na terra, que ele está falando dessa terra, não fala que foi Deus que nos colocou, que fez a terra, mas aí você vai entender que se você colocar cimento, areia e água, aí você vai construir, você vai fazer um edifício, e aí você é muito ocupado. Como é que você vai fazer a porta de entrada, a porta de saída? Como é que você vai ouvir todas as notícias, tudo que está acontecendo na terra, você tem que saber. Todas as desgraças que estão acontecendo. Até porque quando acontece uma coisa boa, vejam bem, é muito mais noticiado o número de contaminados e mortos nesta pandemia do que o número de pessoas curadas. Vocês já perceberam isso? Não há aquela preocupação. Hoje, tantas pessoas foram curadas. Você sai procurando. Parece que todos os meios de comunicação, de alguma forma, são comprometidos com alguém. E falam aquilo que interessa para eles falarem. E eles acham que você vai achar mais interessante dizer quantas pessoas foram contaminadas, quantas pessoas morreram, do que quantas pessoas foram curadas. Parece que eles acreditam que você vai achar mais interessante ouvir a desgraça do que a graça. E aí o mundo fica o tempo inteiro jogando isso para você. Estas informações que vão levar você a... Dizem que até aumentou o número a audiência aumentou muito em determinados meios de comunicação que colocam tudo distorcido, mas estão colocando muita desgraça. Até uma boa notícia eles conseguem fazer de uma forma, eles desviam para dizer alguma coisa ruim que aquela notícia boa poderia trazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Infelizmente é assim. E aí você perdeu aquele tempo de estar com Deus. E a água está fervendo. E a água está sendo aquecida.
cada dia está mais aquecida. E nós estamos ali nos adaptando. Então, a igreja, ela precisa de membros. E ela esquece que ela precisa de adoradores do Senhor. Não a quantidade, mas a qualidade do que está sendo feito ali na igreja. Está seguindo os parâmetros do Senhor? Os mandamentos da lei de Deus? Ou está aos pouquinhos aceitando algumas coisas que sabemos que não é de acordo com a vontade de Deus, mas o mundo está assim. E o que se pode fazer? Precisamos de receber pessoas. Precisamos de falar de Deus para elas. E até falamos de Deus para elas na igreja. Mas ela pode continuar fazendo aquilo que fazia, porque senão ela sai da igreja. Não é assim que funciona para Deus. Ela vem como está. Se ela se vestia seminua, ela vai chegar na igreja e vai ver como que as mulheres se vestem dentro da igreja. E não a mulher que está dentro da igreja bem vestida, ela de repente diz: ai, mas ficou tão bonita aquela roupa, é curtinha, é verdade, mas de repente ela está usando, ela é crente. Aí eu é que vou usar, vou pecar, vou me adequar àquilo que entrou na igreja, que precisava ser limpo, ser transformado, me transformou. Eu estou dando um exemplo. Ah, mas aí eu vou ter que comprar uma roupa para ir para a igreja? O meu pai, que Deus está com ele na glória há muitos anos. Ele morreu em 1993. O meu pai dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia: não existe a roupa de ir para a praia, que a pessoa tem que vestir um maiô para ir para a praia. Não existe a roupa de ir para o cinema. Não existe a roupa de ficar em casa. Por que não existe a roupa de ir para a igreja? E eu ainda vou mais longe, eu complemento aquilo que meu pai dizia. Por que eu não uso no cinema, na minha casa e na praia aquilo que eu poderia usar dentro da igreja? Por que eu não me transformo e não começo a cobrir mais e honrar mais o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo? Por que eu não vou ensinar a irmãzinha com todo o amor, aquela que chegou na igreja com as roupas, pouca roupa, expondo muito o seu corpo, chamando a atenção, e chegar para ela com todo o amor e dizer: irmãzinha, hoje o Senhor chama você para uma nova vida. E nesta nova vida, você vai ter novas vestes. Você vai procurar agradar aquele que agora habita em você. Então, se você bebia ou fumava, irmão, você vem assim para a igreja. Você vem da forma que você era. Mas quando você chegar na igreja, você vai encontrar irmãos que vão orientá-lo, dizer a você que agora você é uma nova criatura. Que agora vamos orar para que você tenha forças de parar de se suicidar, de tentar suicídio e de se suicidar aos poucos. No cigarro, na bebida, nas drogas. Então nós vamos ensinar esse irmão e não permitir que entre, vou visitar o irmão ou o irmão vem à minha casa, certo? E aí o povo de Deus reunido ali na minha casa, aí o irmão vem com uma bebida alcoólica para festejar, porque ele está sabendo que a gente está querendo festejar, porque o povo de Deus festeja. Nós gostamos muito. Quem pensa que o povo de Deus não se reúne, não se alegra, está enganado. Precisa ver como é uma reunião, uma festa do povo de Deus.
Nós nos divertimos muito, nos alegramos muito. É cheio do louvor, da presença de Deus, de alegria. E nós não precisamos de nada que venha nos deixar fora de nós mesmos e sair da realidade para sentir alegria. E no outro dia você está com o fígado comprometido, a cabeça doendo. Que loucura! Então, quando aquele irmão que você aprendeu a amar, ele chegou faz pouco tempo que ele chegou na igreja, você nem sabia até que ele bebia. De repente ele chega com aquela bebida. Aí você vai falar com todo o amor a esse irmão. Primeira coisa, que o corpo dele é o templo do Espírito Santo. E ali não cabe a bebida, que vai destruir aquele corpo que tem que ser cuidado, tem que ser tratado, tem que ser honrado. Qual é a honra de um homem embriagado ou drogado? É muito triste. Os filhos se envergonham de um pai bêbado, drogado. Então, qual é a honra que o homem tem quando está fora de sua lucidez? Nenhuma, irmãos. Então, os irmãos vão falar com ele. Aí vão dizer, olha, desculpa, mas eu vou derramar a bebida que você trouxe aqui. No lugar certo, no esgoto, no lixo. Tá certo, irmão? Fique conosco, não saia não. Não se revolte conosco. Você precisa aprender. E admoesta, e ensina. Aquele irmão, talvez ele estranhe um pouquinho. Talvez até ele nem fique na festa. Mas se Deus quiser, ele vai ficar. Mas se ele não ficar, que os que ficam na festa orem por ele, para que ele volte, que ele venha festejar verdadeiramente, sem ser com bebida. Venha se alegrar de verdade. Então, ore por ele. Isso é que deve ser feito. A igreja deve fazer assim. E não, mas o irmão chegou aqui na minha casa. Se eu fizer isso, ele vai se sentir constrangido. Não vou constrangê-lo. Vou deixar que ele beba. Daqui a pouco ele me oferece. Aí daqui a pouco, para não desagradar, eu finjo que bebi ou bebi. E, eita, tá tudo errado. E a água tá esquentando. E olhe que daqui a pouco até a igreja do Senhor vai morrer, como o sapo morreu, pela adaptação. E todo o povo de Deus, o sacrifício da cruz, o sofrimento de Jesus por você, para te salvar, vai ser desvalorizado ao ponto de você ser lançado no inferno. Entenderam por que nós estamos passando pela pandemia? Nós precisávamos que Deus chegasse com todo amor e poder e misericórdia e providência e nos abrisse os olhos, nos despertasse. Desperta, irmão. Desperta, irmãzinha amada. Vamos acordar. Não vamos permitir que o mundo entre em nossa vida. Que o mundo entre na igreja do Senhor. Vamos lutar por isso. Vamos ser verdadeiros soldados de Cristo. Vamos nos revestir da couraça do Espírito Santo. Vamos nos encher do conhecimento desta palavra maravilhosa, deste livro atualizadíssimo. O Superbook, que as crianças no desenho animado entram. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Vamos entrar, mergulhar nesta verdade. Não vamos morrer como sapo, por adaptação. Vamos agora mostrar ao mundo que esta pandemia, todo este sofrimento que nós estamos passando, que sirva para salvar o povo de Deus, a igreja do Senhor, que seja desperta, acorda a igreja do Senhor,
que seja avivada pelo Espírito Santo de Deus, aquele que fala aos nossos corações. Hoje, o Senhor está falando conosco. Eu não vou mais ser a mesma depois do que aconteceu, do que está acontecendo. Não vai ser em vão o sofrimento que eu estou passando. Não vai ser em vão, irmãos. Porque eu vou procurar agradar mais ao meu Senhor. Vamos segui-lo. Senhor, hoje eu quero, a partir de hoje, eu quero te seguir. Eu quero te servir. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Me ensina como fazer a tua vontade. Me ensina, Senhor, como agradar o teu Espírito, como alegrar o teu Espírito que habita em mim. Me ensina mais de ti, Senhor. Me dá mais sede da tua presença e da tua palavra, para que nunca mais precise de outra pandemia, de outro mal. Vamos aprender com esta lição, irmãos. O Senhor, assim como Ele me revelou que havia necessidade, Ele ia recolher alguns milhares e recolheu. Eu recebo da mesma forma a mensagem que Deus deu ao meu neto, Daniel, que tem 5 anos de idade, quando ele disse: vovó, eu vou contar um sonho que eu tive que vai te alegrar. Havia uma grande festa, eu estava no céu, e uma grande festa estava acontecendo no céu, vovó. E ele disse, pulando, e ele disse, e as pessoas cantavam. E eu muito feliz com aquilo. Foi mesmo, meu filho, as pessoas estavam cantando. Sim, vovó. Eles cantavam assim, que o mal vai sair. Ele fez um gesto. Eles cantavam assim, que o mal vai sair. Então eu recebo esta mensagem do Senhor. E eu não sei a forma que Deus vai fazer. Mas Deus, Ele ouviu o nosso clamor. Assim como Ele ouviu o clamor do seu povo ali, quando Ele falou com Moisés, em Êxodo 3. Ele disse, eu ouvi. Ele fala assim, certamente vi a aflição do meu povo. E aqui ele diz, conheço o sofrimento do meu povo. Deus não quer ver o seu povo sofrendo. Mas ele teve que nos tirar daquela panela que já estava quente. E nós estávamos morrendo. E doeu. A retirada da panela quente, para que você não morresse, você que já estava todo queimado, todo adaptado, quase todo cozinhado, o Senhor tirou, usou a força e o poder dele para nos tirar do caminho que levava para a morte. Ele ouviu o clamor hoje, o nosso clamor, o que a gente vem pedindo, a igreja do Senhor vem pedindo. Misericórdia, Senhor. Jesus intercede a Deus por nós. Jesus, Filho do Deus vivo, tem compaixão de nós. E clamamos, e o Senhor ouviu a intercessão do seu Filho. O Senhor ouviu o nosso clamor. E o Senhor permitiu que uma criança de 5 anos sonhasse e viesse me dizer, porque Deus me disse o que ia acontecer, assim como agora Deus me disse o que vai acontecer. E eu recebo, eu tomo posse dessa palavra. Eu sei que vai ser de uma forma maravilhosa demais para mim, para que eu entenda o que é e como é. Não sei, irmãos, quem sou eu para saber como Deus vai fazer.
mas eu já estou ansiosa, já estou ali com os olhos espirituais bem atentos para ver como é que Deus vai fazer para nos tirar desta situação tão terrível e nos conceder a paz que nós precisamos tanto e suprir todas as nossas necessidades. O Senhor supre todas as necessidades do seu povo. E para sermos povo de Deus, basta que aceitemos o nosso Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Que possamos entender o sacrifício da cruz como forma de sermos chamados filhos de Deus, povo de Deus. Nós somos adotados por Deus através da cruz do Calvário. Nós somos filhos de um Deus vivo que ouve a nossa oração, que ouve, assim como ele ouviu o clamor do seu povo ali no cativeiro do Egito. Ele ouviu o clamor de sua igreja e já está acontecendo uma grande festa no céu. E lá eles estão cantando que o mal não vai ficar, ele vai sair, ele não vai prevalecer. Louvado seja o nosso Senhor, que pela sua infinita misericórdia tem compaixão de nós e quer nos dar vida eterna. Escolham a vida, irmãos. Não se permitam continuar na panela quente, que já está bem quente e que nos leva à morte. O Senhor se preocupa com você. Ele conhece o seu caminhar. E Ele quer transformar a tua tristeza em alegria. Ele quer te alegrar, te salvar e te dar uma vida eterna com Ele. Até aqui, irmãos. Esta é a palavra que Deus nos deu. Amém?